A paz do Senhor, meus amigos, irmãos, quero gravar uma palavra e deixar para sua meditação nesta noite. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, a palavra de Deus nos diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem de todas as vossas orações. Acima de tudo, porém, tede amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Meus amados irmãos, eu gostaria de, baseado neste texto, falar a respeito dos sinais da vinda de Cristo, este evento que está próximo a acontecer. Os sinais estão aí e queremos falar de alguns sinais da vinda de Cristo. Quero ler mais um versículo para deixar na meditação dos irmãos. Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo de número 11, que diz assim a palavra de Deus: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Romanos 13, 11 nos fala que a nossa salvação está mais próxima agora do que quando recebemos a fé. Mas queremos, irmãos, deixar aqui alguns sinais para que você possa ficar atento, vigilante, para que a vinda do Senhor não te pegue de surpresa. Um dos sinais da vinda de Cristo é a multiplicação da ciência. Não precisa ser nenhum sábio, nenhum estudioso para ver que a ciência tem se multiplicado, principalmente de 2 décadas, 3 décadas para cá. A ciência tem se multiplicado de forma grandiosa em todos os segmentos da sociedade. Nós vemos a ciência em todas as áreas sendo expandida, e este é um dos sinais da vinda de Cristo Jesus. Eu quero ler um texto para confirmar isso que estou dizendo, no livro do profeta Daniel, dos profetas maiores, profeta Daniel, capítulo 12, e o versículo de número 4, se você puder ler na sua Bíblia, está assim: Tu, porém, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Dizem os estudiosos que hoje uma criança com 5 anos ele tem mais conhecimento do que o imperador de Roma daqueles dias. O versículo 5 diz assim: Então eu, Daniel, olhei, e eis que estava um homem, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e outro do outro lado. E um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão estas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Então, irmãos, nós vemos que um dos sinais da vinda de Cristo é a multiplicação da ciência ou a multiplicação do saber. Então, nós vemos isso hoje de forma clara. E este é um dos sinais da volta de Jesus. Um outro sinal, irmãos, são as guerras, os terremotos e os flagelos
quero ler para a vossa meditação Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia, se você a tem. Se não tem, adquira um exemplar das Escrituras Sagradas. Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isto é o princípio das dores. Então nós vemos que outros sinais da volta de Jesus são as guerras, os terremotos e os flagelos, as pestes. Então nós estamos convivendo com isso, meus amados irmãos e amigos. Você que acompanha o noticiário, os jornais, tem visto quantas guerras, quantos rumores de guerra todos os dias. Um outro sinal da volta de Jesus é a projeção internacional de Israel, ou seja, é Israel sendo reconhecida em todo o mundo como uma nação importante de peso político e econômico no mundo. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 21, versículos 29 e 30, que diz assim a santa palavra de Deus. E ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: Vede a figueira e todas as árvores. Quando começar a brotar, vendo-a, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Israel é um dos sinais da volta de Cristo. Podemos chamar de o relógio de Deus. Israel tem se destacado como uma superpotência, como uma nação reconhecida. Nós temos exemplos claros agora da própria nação americana, que transferiu a sua embaixada para Jerusalém, reconhecendo Jerusalém como a capital do Estado judaico. Ou seja, Israel despontou e é hoje uma das economias mais vibrantes do mundo. Então, a projeção de Israel no cenário internacional é um dos sinais da volta de Cristo. Ou seja, a figueira brotou, criou flores e está dando frutos. E isto é um sinal também da volta de Cristo. Outro sinal, irmãos, é a projeção do Oriente Médio no cenário mundial. O Oriente Médio, irmãos, os irmãos sabem que tem sido razão de notícias. Os olhos do mundo estão voltados para o Oriente Médio, até por causa da sua grande riqueza, principalmente de petróleo, mas tantas outras coisas estão ali de muito valor. E também as tensões políticas daquela região têm projetado o Oriente Médio no cenário mundial, a ponto de que hoje nós conhecemos e sabemos e ouvimos notícias e temos vistos regiões como Kuwait, como Arábia Saudita, como Irã, a próprio Iraque, são países que hoje entraram para o cenário mundial. Nós podemos ler um versículo, temos vários, mas podemos deixar para os irmãos, Jeremias capítulo 48, quero ler esse versículo, para os irmãos verem que o Oriente Médio, essa região, ela haveria um destaque especial no cenário mundial, e isso é um dos sinais também da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 48 de Jeremias e o versículo 47 diz assim: Contudo mudarei a sorte de Moabe nos últimos dias, diz o Senhor, até aqui o juízo contra Moabe.
Ou seja, irmãos, este texto mostra que nos últimos dias Deus mudaria a sorte de muitas dessas nações e nós vemos hoje um surgimento das nações que estão no Oriente Médio e elas entrando para o cenário mundial. Outra questão, irmãos, outro sinal que envolve a volta de Cristo são as lutas trabalhistas, as greves e o colapso financeiro. É outro sinal que nós vemos aí de forma bem gritante. Os irmãos podem ler Tiago, capítulo 5, versículo 1 a 4, e também Apocalipse, capítulo 18, que nos traz e nos mostra que essas lutas trabalhistas, greves, colapso financeiro, são também sinais da volta de Jesus. Outro sinal é o derramamento pentecostal, irmãos. O profeta Joel profetizou que nos últimos dias derramaria Deus do seu Espírito sobre toda a carne. Então, irmãos, o derramamento do Espírito Santo, numa escala mundial, é outro sinal também da volta de Cristo. Outro sinal, irmãos, bem eloquente, é a multiplicação dos zombadores do Evangelho e modernistas. Para tanto, nós queremos ler um texto que está na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, e o versículo 3, que nos mostra que um dos sinais da volta de Cristo é o surgimento dos zombadores do Evangelho. Veja o que diz: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Então, meus irmãos, o que nós estamos vendo hoje, essa zombaria com o nome de Cristo, nós tivemos aí ultimamente um episódio bastante constrangedor, aonde um grande canal reprodutor de séries e filmes reproduziu uma obra de muito baixo gosto, intitulado, trazendo uma afronta, irmãos, ao nosso Senhor Jesus. Eu não quero nem repetir o nome, porque a Bíblia diz que aquilo que eles fazem em oculto, até para nós dizermos, é torpe, né, meus irmãos? Então, o surgimento dos escarnecedores, daqueles que zombam do Evangelho de Cristo, é também um dos sinais da volta de Cristo. Outro sinal é o demonismo, a feitiçaria, o ocultismo em profusão. Nunca se viu, como nos nossos dias, o ocultismo de forma tão descarada, tão aberta, e isso nada mais é do que um sinal da volta de Cristo. Os ocultismos estão por toda parte, nos filmes, nas séries, nas novelas. O ocultismo está para toda parte, nos mostrando que isso também é um sinal da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. O materialismo também generalizado é outro sinal, irmãos, da volta de Jesus, principalmente no meio dos crentes, né? Nós poderíamos ler alguns versículos, mas para não deixar o vídeo extenso, vamos para frente. Mas você pode ler Lucas capítulo 17, versículos 26 e 27. Outro sinal da vinda de Jesus é uma juventude sem lei. 2 Timóteo, vamos ler este texto, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 2, nos mostra que a volta de Jesus seria precedido de uma juventude sem lei. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores e desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores,
sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Então, uma juventude também sem lei é um dos sinais da volta de Jesus. Não só a juventude sem lei, mas uma sociedade sem caráter, sem parâmetros morais, isso tudo são sinais da volta de Jesus. Outro sinal bem tangente é a piedade fingida. Vamos a 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículos de 1 a 5 nos mostra, irmãos, que a piedade fingida é outro sinal da volta de Jesus, ou seja, a hipocrisia. Pessoas que se declaram ser cristãos, mas na verdade é um fingimento. E esse fingimento geralmente com propósitos obscuros. Então que Deus nos ajude, irmãos, que nós tenhamos uma piedade genuína e com parâmetros fiéis na palavra de Deus. Um outro sinal da volta de Jesus é o relaxamento moral e espiritual, como na época antediluviana, ou seja, a violência, a promiscuidade, o derramamento de sangue, tudo isso são sinais da volta de Jesus. E outro sinal, irmãos, é o retorno dos judeus à Terra Santa. Esse é um sinal bastante tangente e de alto significado. Nós sabemos que no ano de 1948, os judeus foram repatriados e desde aquele dia até hoje, milhares de judeus estão retornando para a terra que Deus os prometeu quando chamou Abraão e disse que iria introduzir a eles numa terra que emana leite e mel. Que Deus abençoe a sua vida, que esta mensagem possa te alertar, te deixar desperto, sabendo que esses sinais estão aí, se cumprindo, e são sinais que mostram que Jesus em breve vem. Como ele mesmo disse, eis que empresto venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Que Deus te abençoe, em o nome de Jesus.